Oi, meu nome é Mário Godoy. Nessa videoaula a gente vai ver os detalhes referentes às animações que a gente pode aplicar em objetos dentro do nosso PowerPoint, né? Em figuras, em imagens, em objetos que a gente insere no PowerPoint, a gente pode animar de alguma forma, né? Vamos ver isso aí agora. Vamos para o vídeo. Bom, esse slide é um slide simples, novamente, né? Vamos fazer do zero. Vamos já com o botão direito aqui, inserir um novo slide. Vamos inserir um slide em branco. E essa animação eu posso colocar sobre uma caixa de texto, sobre uma figura, de uma imagem, sobre qualquer coisa que eu insira aqui na minha apresentação, eu posso colocar essa animação. Vamos fazer de forma simples, vamos inserir aqui uma forma qualquer, né? Vamos inserir esse bonequinho aqui, vou fazer ele bem grande para a gente ver bem o efeito que se trata. Está bem no meio da tela. Está aí a nossa figura. Se eu quiser inserir uma animação nela, eu tenho aqui a minha guia de animações. Aqui na guia de animações eu tenho várias animações pré-definidas, tá? Se eu clicar aqui em mais, eu vou ter diversas animações. A primeira opção é nenhuma animação, é só uma figura fixa, ok? E eu tenho animações de entrada, de ênfase e de saída, tá? O que significa isso? São animações que começam assim que minha apresentação entra no ar, né? Então vamos ver. Essa apresentação é a segunda. Uma apresentação de entrada é uma apresentação que assim que eu executo e entro na apresentação 2, vai acontecer alguma coisa com ela. Uma apresentação de saída é uma apresentação de quando eu saio da apresentação 2, ela vai ser animada, né? Então essa questão dela ser de entrada ou de saída é referente a entrada naquele slide ou na saída daquele slide, tá? Vamos fazer as duas. Vamos fazer aqui uma apresentação de entrada, girar, ok? Girar. Uma apresentação de entrada simples, ok? Eu vou rodar aqui, ó. Assim que eu entro no slide, ele gira, né? Vou voltar, está no slide 1, slide 2. Observa, está no slide 2, mas eu não cliquei. Está no slide 2. A apresentação vai aparecer ao clicar. Ao clicar, a apresentação vem. Não tem efeito de saída, né? A transição do slide é seca, né? Então vamos fazer aqui um novo slide, o slide 3. Vamos colocar aqui uma outra figura só para a gente ver o que acontece. Tá? Aqui eu não vou colocar nada. Aqui vai ficar um slide em branco. Eu vou colocar aqui só 3. O número 3 para a gente ver que esse aqui é o slide 3. Ok? Não vou colocar nada demais, não. Um fundo azul. Só para a gente saber que houve a transição do slide, tá? Então vamos lá. Então eu tenho só um efeito de entrada. Ao clicar aparece o efeito, a figura junto com o efeito e depois vem o slide 3. Beleza, vamos fazer mais efeitos. Vamos fazer um efeito de saída agora sobre essa mesma figura. Animações, mais. Vamos ver um efeito de saída aqui, ó. Vou pegar um efeito bem... movimentar a barra de rolagem aqui. Esse elástico. Olha o que ele faz. Ele sai quicando, né? E cai. Vamos lá. Vamos executar a apresentação. Entrei. Opa, vamos lá. Opa, desculpa. Vai rodar a apresentação. Eu troquei um efeito de entrada pelo efeito de saída, né? Então, ao clicar, sai a apresentação. Beleza? Essa é uma opção, né? Então a gente pode fazer muitas coisas aqui, né? Então vamos ver, eu posso não pôr um efeito de entrada, nenhum de saída, vamos colocar um efeito de ênfase, uma ênfase qualquer aqui. Vai e vem, ele dá uma mexidinha, né? Vamos lá. Ao clicar, ele dá uma mexidinha. É um vai e vem, é como se fosse estivesse dando uma ênfase, né? Chamando uma atenção. Vou usar uma rotação aqui para ser uma ênfase mais chamativa. Sempre ao clicar. Esse é o padrão, tá? Eu posso mudar isso também. Aqui a gente tem muitas opções, tá?
a gente tem mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase, mais efeitos de saída, tá? Eu tenho até aqui mais trajetórias da animação. Então aqui eu tenho trajetórias, eu quero que a animação faça um círculo. Olha lá, olha ela mexendo lá atrás, né? Eu vou apertar aqui para a gente visualizar. Ela faz um círculo, ela faz um loop, né, como se fosse um infinito. Tá aí. Ela vai fazer uma trajetória de zigue-zague, né? Tem aqui uma trajetória de espiral, de zigue-zague. Opa. Tem que... Ah, tá. Eu tenho que definir aqui. Eu vou apagar essa trajetória e eu vou clicar sobre a imagem, né? Sempre assim. Eu tenho que clicar sobre o objeto, vir aqui nos efeitos e vou definir uma trajetória de zigue-zague. Qual vai ser o zigue-zague? Eu que vou definir, né? Então vamos imaginar que ele vai vir aqui, vai fazer esse zigue-zague aqui e vai parar aqui no meio, né? Terminei, 2 cliques, olha lá. Ficou um pouco fora de esquadro, né? É só eu mover para cá e vai me... Se eu rodar a apresentação, vamos lá em visualizar de novo. Minha imagem está muito grande, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da imagem, porque senão ela vai ficar muito grande e a gente não vai ver direito, né? Eu posso mudar, eu posso diminuir minha trajetória, vamos visualizar de novo. Aí. Beleza? Tudo isso a gente pode alterar, a gente pode alterar o tamanho da figura, a trajetória, a velocidade, a gente pode alterar tudo isso, tá? Bom, o que eu fiz? Eu vim aqui na trajetória e dei 2 cliques rápidos em cima dela, né? 2 cliques rápidos, eu tenho muitas coisas aqui que eu posso alterar. Eu posso colocar um som ou não colocar som. Eu posso, após a animação, não esmaecer, significa que não ocultar, né? Não esconder a figura. Vamos botar ocultar após a animação. Então a animação vai rodar e vai desaparecer. Beleza? É uma opção, né? Se eu quiser alterar, novamente, 2 cliques sobre a linha, eu não vou ocultar novamente, tá? Não vou colocar som. Início suave, a velocidade que eu falei, né? Posso botar um som alto no fim. Eu posso bloquear a trajetória para não ser alterada, né? Então eu vou diminuir a velocidade aqui, 1 segundo. Vamos mexer na velocidade aqui, vamos botar 2 segundos aqui, tá? Ok. Aí. Eu mudei a velocidade do início, né? Fim. Vamos mexer no fim também. Vamos mexer no fim e no começo. Então eu começo rápido e termino lento, né? São coisas aqui que a gente pode ficar brincando, né? Ficar mexendo aqui se vai fazer, se não vai fazer. Vou deixar aqui o padrão que é 1 segundo. Tudo isso aqui a gente pode alterar, tá? Isso aqui a gente está vendo em detalhes porque essa videoaula é só sobre isso, tá? O intervalo, né? Eu posso fazer o evento, a animação, ao clicar ou com o anterior. Com o anterior significa o quê? Caso exista uma animação anterior, vai rodar junto com a anterior. Se não existir uma animação anterior, ao apresentar o slide, ele vai ser executado. Aí, então vamos ver se é assim mesmo, né? Vamos mandar executar aqui a apresentação. Slide 1 tem animação. O slide 2 eu não cliquei. Ao apresentar, ele é clicado, né? Não existe o clique, né? Ao iniciar a apresentação, a animação acontece, tá? A animação tá bem feia, né? Eu vou apagar ela, que ela tá muito cheia de coisas, né? Eu posso mudar a trajetória, voltar a fazer um arco, uma linha de cima para baixo, né? Posso fazer o que eu quiser, tá? Posso aumentar aqui a distância, né? Eu mudei a distância do boneco, fazer a apresentação de novo, então ele dá uma caída aí, né? Faz o que eu quiser, tá? Então é aqui nessa guia de apresentações que eu posso mudar a trajetória, pegar os efeitos comuns, né? Pegar essas trajetórias mais usadas aqui, ou fazer a minha própria aqui, a mão livre, escolhendo uma dessas, fazendo uma mão livre. Essa aqui tem até uma espiral, né? Que eu posso colocar alguma coisa em espiral, e assim vai.
Eu sempre gosto de frisar. Eu não estou aqui preocupado em fazer uma animação bonita, de fazer algo relevante, né? A minha preocupação aqui é única e exclusivamente fazer com que você compreenda onde está a ferramenta, quais são os recursos e quais são eles, tá? Então, tá. Então a gente viu aqui o básico, né? O básico até bem detalhado das animações. Eu vou excluir essa animação aqui para a gente criar uma outra, tá? Vou até excluir essa figura também. Pronto, agora está totalmente em branco. Eu vou vir aqui na página inserir, eu vou inserir uma outra autoforma, tá? Eu vou inserir uma autoforma aqui. O raio. Vamos lá, vamos pro raio. O que a gente pode fazer com ele? É uma outra figura, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Vamos ir novamente para animação. Vamos colocar aqui barras, tá? Essa animação de barras, ok? Eu vou dar um clique aqui em cima da figura. Vamos ver quais são as outras coisas que eu posso fazer sobre elas. Opções de efeito, né? Então eu posso fazer as barras verticais ou horizontais, né? Dependendo da animação que eu estou fazendo, eu posso ter outros efeitos aqui, né? Eu posso, novamente, né? Sempre que a gente, muitas vezes quando a gente cria um recurso do PowerPoint, ele te dá essas ferramentas especiais. No caso aqui, a ferramenta de desenho, né? Eu quero adicionar animação. Então eu posso adicionar todos aqueles recursos também, né? Que a gente já viu. Saída, entrada, etc e tal. Eu quero, na verdade, painel, essa opção de disparar, né, para a gente não ficar indo lá no menu de configurações, mais trajetórias, eu posso mudar aqui a forma como eu disparo a animação, tá? A princípio eu só tenho uma animação, só tenho uma forma de disparar, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, aqui, ó, ao clicar ou com o anterior. Então isso aqui é a mesma coisa que eu fiz lá com aquela outra apresentação do rostinho, né? Do rosto lá do Smile. Eu fiz com o anterior, isso significa que, tá vendo, o número fica 0. Ou seja, quando entrar a apresentação, vou mudar aqui, automaticamente já aparece a figura animada, né? Eu vou colocar aqui uma outra figura para a gente ver outros recursos que a gente tem, tá? Então eu vou voltar aqui com o Sol. Pronto. Raio e o Sol. Pronto. O Sol vou colorir aqui. Beleza. Então só tem animação essa figura aqui, né? Vamos lá para animação. A animação só tem no raio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para você o painel de animação. Além do painel de animação, antes da gente chegar lá, eu vou mostrar aqui outros recursos. Ó. Eu posso alterar a duração da apresentação. Ela está em meio segundo, né? Então, meio segundo. Se eu botar aqui 1 segundo, vou botar 2 segundos logo. O que vai acontecer? Quando eu abrir a apresentação, ela vai ficar mais lenta, né? A duração da apresentação. Então, tem vários caminhos para a gente alterar isso. Se eu botar 3 segundos, vai ficar ainda mais lenta, né? Então, aquele caminho que a gente fez lá do Sol, vamos fazer o Sol andar da esquerda para a direita como se fosse um horizonte aqui, tá? Como a gente faz isso? Eu vou criar uma animação. Antes de eu criar essa animação, eu vou mostrar para vocês o painel da animação, tá? Ó, o painel da animação é um recurso muito completo, muito interessante aqui, que a gente pode usar de várias formas. Vou aumentar o zoom aqui. Por enquanto, eu só tenho animação nesse raio, tá? Raio 0. Aqui eu posso fazer um monte de coisa aqui sobre animação. Alterar de autoclicar para automático, tá? Eu não quero autoclicar, eu quero com o anterior. Ou seja, forma automática. Eu poderia iniciar após o anterior, né? Mas para indicar uma sequência, né? Então, primeiro a figura 1, depois a figura 2, depois a figura 3. Eu poderia definir essa linha do tempo aqui. Eu poderia alterar os efeitos aqui, mas a gente já pode alterar em outro lugar também, em opções, né? Como a gente já viu. Enfim, aqui nesse painel de animação a gente pode remover inclusive o efeito. A gente pode fazer muita coisa aqui, tá? Se eu quiser fechar esse painel, eu fecho aqui no X. Mas vamos deixar ele aberto para a gente adicionar uma animação aqui. E essa animação que eu quero adicionar, eu vou fazer uma... a mão livre, tá? Vamos fazer essa aqui de voltas. Vou fazer aqui. Volta. Pronto.
Olha aqui. Fez essa minha animação, tá? Ó, quando eu clico aqui no Sol, ó como ficou meu painel da animação. Primeiro, o 0 é o raio, significa que ao iniciar essa apresentação, inicia automaticamente o raio. É a animação 0, né? O que eu tenho mais? Depois do raio vem o Sol. O Sol é ao clicar, tá? Então vamos lá, vamos apresentar aqui. Deixa eu voltar aqui para o anterior. Ao entrar no slide, automaticamente aparece o raio. O Sol vai ser só animado ao clicar. Tá? A gente pode mudar tudo isso, né? Inclusive a gente pode mudar a trajetória, tá? Eu quero fazer o Sol como se fosse no horizonte aqui, tá? Eu estou mudando aqui, clicando com o mouse e alterando a trajetória. Vamos ver se dá para eu simular aqui um horizonte. Eu vou deixar ele aqui meio inclinado, né? Opa, eu vou desbloquear aqui. Ó o Sol aí. Ele fugiu um pouquinho, né, da minha tela. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Fechar o painel de animação, depois eu aumento. Então tá lá. Eu poderia fazer esse horizonte mais perfeitinho se eu fizesse a mão livre, né, como eu fiz aquela primeira animação lá. Então eu quero que o Sol... Vou até diminuir o tamanho desse Sol, está muito grande. Pronto. Quero que o Sol se comporte mais ou menos dessa forma aqui. Como se ele fosse navegar aqui no horizonte da apresentação, tá? Começar aqui e vai terminar... Opa, vai começar aqui e vai terminar lá no final. Vou baixar um pouquinho aqui, vou mandar visualizar. O raio veio. Opa. Visualizar o raio, depois do raio vem o Sol. Tá? Fez mais ou menos o efeito aí que eu queria. Pronto. Né? Então, eu posso dar um clique aqui. Vamos ver o painel da animação de novo. O Sol vem ao clicar, não. Eu quero com o anterior. Ou eu posso após o anterior. Ou seja, depois que o raio... Depois da apresentação do raio finalizar, aparece o Sol. Após o anterior. Vamos lá. Estou rodando aqui. Ó. Depois que o raio fez o que tinha que fazer, apareceu o Sol e andou na tela. Tá? Eu posso apagar essa linha do tempo dessa animação aqui, fazer uma animação mais bonitinha aqui, mais trajetórias, e eu vou fazer aqui um arco para cima. Olha aqui, ó, é justamente o movimento que eu quero, né, de arco para cima de pôr do sol. Vamos lá. Ao clicar aqui na animação, vamos lá, não inserir, vamos inserir de novo, animação. Mais efeitos, cadê o arco? Para cima, pronto. Visualizar o efeito, ok. Pronto, agora sim eu inseri, vou fechar esse menu aqui. Pronto, aqui está justamente o efeito que eu quero, que é o efeito de pôr do sol, né? O sol sobe, o sol desce. Como se fosse um horizonte, tá? Então vou salvar aqui, mandar executar. Entrei no slide, ocorreu o sol, ocorreu o raio, depois do raio, o sol fez aquele movimento que eu queria. Então isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês viram que tem muitos recursos aqui. Se eu quiser alterar no painel da animação, eu vou alterar, por exemplo, para ocorrer após o anterior. Então observa, ó. Aqui a gente tem uma coisa que é tipo um gráfico, né? Tem um gráfico chamado gráfico de Gantt, que mostra a linha do tempo das coisas, dos processos, né? Então o raio vai ocorrer, após o raio vem o sol, né? Eu posso mover o tempo, tal, fazer o que eu quiser. E se eu tivesse mais seguros, eu poderia visualizar direitinho quando começa uma figura, quando termina e quando começa as outras. Eu quero mudar isso aqui, se eu quiser fazer em paralelo as duas animações, eu altero aqui e falo com o anterior. Pronto, agora elas estão em paralelo. Ok? Se eu quiser alterar ao clicar, aí fica ao clicar, e aí ao clicar eu que decido quando ela vai ocorrer. Beleza? Vamos deixar aqui após o anterior. E aí são os nossos principais recursos da ferramenta de animação. Beleza? Tem muita coisa aqui, eu posso, para não ficar muito rápido, né? Eu vou mudar aqui só para a gente ter um exemplo, né? Para 6 segundos. Aí vamos ver como é que fica a apresentação. Vai acontecer tudo junto, né? O raio, o sol aí,
Eu botei mais tempo, então o movimento do Sol durou 6 segundos. Tá joia? Dá para fazer coisas bem interessantes aqui, né? Ok, pessoal? Então, esses são os principais recursos dessa guia Animações, que é uma guia bem antiga também, tem desde o primeiro Office, tem essa guia. Em algumas versões do Office, as mais antigas ficam dentro do... esse recurso fica dentro da guia Inserir, mas basicamente não muda muito, tá? Os recursos, até mesmo o nome dos efeitos, elásticos, zoom, enfim. É um recurso bem interessante. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e até o próximo vídeo.